Como Vivendo em Casa, nós vamos encerrar essa série tratando da religião fora de controle. Abuso sexual, pedofilia e corrupção são alguns dos crimes dos quais são acusados homens sagrados, que se aproveitam da fé alheia. Faz pouco tempo que um dos médiuns brasileiros mais conhecidos em todo o mundo, João de Deus, esteve envolvido em muitas polêmicas e foi acusado de abusar sexualmente de centenas de mulheres brasileiras e estrangeiras que buscavam atendimento no seu centro espírita lá em Abadiânia, em Goiás. Infelizmente, esse não é um caso isolado. Outros líderes religiosos se envolveram em escândalos de todo tipo. Em 2007, os bispos Estevão e Sônia Hernandes, da Igreja Apostólica Renascer em Cristo, se envolveram num escândalo sendo presos pelo FBI em Miami por causa de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, falsidade ideológica e estelionato. Ao embarcarem num avião, os dois foram presos com $56 mil em dinheiro, mas eles declararam que estavam dentro do limite de $10 mil. A justiça brasileira também decretou a prisão deles, mas foram soltos por um habeas corpus. O bispo Edir Macedo também teve seu nome e o da Igreja Universal relacionados a crimes de formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e assim por diante. Crimes que deixaram de fazer parte apenas do mundo político e foram integrados à rotina de religiosos, que movimentam grandes quantias de dinheiro. Sim, existem pessoas que dizem seguir uma religião e praticam os seus ritos, mas seguem os preceitos que mais convêm a si próprios. São do tipo que não tem moral, porque mesmo com um código de ética que conhecem e que define o que é certo ou errado, ainda escolhem as suas regras e seguem essas regras. Quando uma pessoa se apega a seus próprios credos para manter a sua religiosidade, ela já se desviou da verdade. Não tem perigo maior do que ter a consciência limpa e ser totalmente culpado. A palavra de Deus deixou de fazer efeito na sua vida. No meio da atual pandemia, alguns comportamentos religiosos chamam a atenção, em particular os de algumas igrejas que, preocupadas com a arrecadação, ignoraram a aglomeração e acabaram sendo canais de propagação do vírus. É importante ressaltar que doenças e religiões sempre tiveram laços muito estreitos e, no atual contexto, é natural que as pessoas tenham a igreja como lugar de esperança e de orientação sobre a melhor maneira de agir, tanto individual como também coletivamente. Mas a Bíblia nos avisa: tomem cuidado com os pregadores muito sorridentes. A sinceridade deles é fabricada. Eles não perderão nenhuma oportunidade para depenar vocês. Não fiquem impressionados com o carisma. Procurem o caráter. Importa o que os pregadores são, não o que dizem. Um líder de verdade jamais irá explorar as emoções ou as economias do povo. É assim que diz no Evangelho de Mateus. Certa vez, Jesus se deparou com uma mulher adúltera que estava sendo humilhada. Como normalmente acontecia,
Sem nenhuma compaixão e com um ar de superioridade, os hipócritas, escribas e fariseus estão prontos para apedrejar essa mulher. Só que antes, é claro, eles não podiam perder mais essa oportunidade de colocar Jesus contra a parede. E diz assim a palavra de Deus: eles a puseram à vista de todos e disseram: Mestre, essa mulher é adúltera, foi apanhada em flagrante. Moisés, na lei, ordena o apedrejamento de quem comete esse crime. O que o Senhor diz? Eles tentavam apanhar Jesus numa armadilha. Queriam induzi-lo a dizer algo incriminador que pudesse depois usar contra ele. É assim que registra o Evangelho de João. Com grande sabedoria e também paciência, Jesus apenas se inclina e começa a escrever na areia. Gente, eu nunca me perguntei antes o que Jesus estaria escrevendo. Mas certamente era algo relacionado aos segredos comprometedores de cada acusador que estava ali. E o mesmo Evangelho de João diz: por fim, ele se levantou e disse: quem de vocês não tiver pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Esse é o desafio de Jesus. Aquela gente temendo que fosse desmascarado perante a multidão, com tudo que de ruim eles tinham abafado, um a um, humilhados e indignados, eles se retiram bem calados. Então, voltando-se para a mulher, Jesus diz: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Qual você acha que foi o sentimento dessa mulher? Certamente de muita gratidão e motivada a melhorar a sua vida. E por que, ao invés de fazermos o mesmo, nós insistimos em mostrar os erros do nosso cônjuge, dos filhos ou de outras pessoas como se fossem perfeitos? Por que nós temos o hobby de comentar ou ridicularizar os pontos fracos dos outros? O amor cristão não é dado à censura, mas ele é disposto a reconhecer o arrependimento e perdoar, e incentivar e a ajudar o transgressor. Por isso, eu me envergonho de tantas vezes que fui como um religioso hipócrita. Isso inibe as pessoas de terem a mesma fé que eu. E o problema não está no Evangelho, mas está em nós, que muitas vezes somos tão incoerentes por pregarmos um amor que a gente não pratica. Além disso, é uma vergonha ver religiosos imorais, orgulhosos, corruptos e desonestos. Quando reduzimos a religião a um mero conjunto de regras, a palavra de Deus, na prática, perdeu a sua essência, o amor. Tanto que diz o evangelista, os líderes religiosos e os fariseus explodiram de raiva, ficaram analisando as declarações de Jesus, em busca de algo que pudessem usar como armadilha para apanhar Jesus. Esses eram os mestres da religião e colocavam a religião acima de tudo e de todos. Mas na prática não tinham coerência com aquilo que eles acreditavam. Jesus estava ensinando, corrigindo, advertindo e, acima de tudo, chamando a atenção deles para aquilo que faziam, que era diferente daquilo que eles falavam, daquilo que eles ensinavam e daquilo que eles cobravam dos outros. Até porque eles cobravam demais dos outros, mas escondiam
as injustiças que praticavam. Jesus queria provocar neles uma profunda mudança para que se voltassem de fato para o Deus do amor e da justiça, e não para o Deus do legalismo. Eles recusaram a correção de Jesus. Pior ainda, se fecharam e se colocaram contra Jesus, além de armarem ciladas para ele. Os religiosos são perigosos. Por isso, o mundo precisa de mais cristãos verdadeiros que vivem o amor, que pregam e promovem a paz. O apóstolo Paulo diz para não associar-se com qualquer que, dizendo-se cristão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas, diz ele, vocês nem devem comer. E ele continua. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? Religião que não provoca conversão, nem aceita a correção de Deus, não leva a gente para Deus. Quando não estamos dispostos a uma conversão, ou quando a gente já se considera convertidos, nós não aceitamos correções, nem que precisamos rever as nossas posturas. Quanto mais religiosos formos, mais corrigidos por Deus nós precisamos ser. Não basta falar de Deus, é preciso, acima de tudo, deixar que Ele fale a nós, que Deus nos corrija, que Ele nos guie e nos ensine a viver cada dia. Pela manhã ele acendeu uma vela, e ao meio-dia ele rolou os dados, e uma simpatia no quintal. No fim da tarde mais um baseado, e à meia-noite consultou os búzios, e uma bola de cristal. Será que um dia vai achar respostas? Será que ainda vai andar perdido? Quem poderia lhe ajudar? Um caranguejo que andou de costas, na contramão da vida sem sentido, sem sinal pra retornar. Outra manhã sintonizou no dial, uma frequência que lhe trouxe vida, parecia um sinal, aconselhando todos os aflitos, e um Pai Nosso que lhe tem sentido, tudo agora é tão normal. Parece que encontrou uma resposta, foi num guichê de chaves e perdidos, quem iria acreditar? Será que o caranguejo andou pra frente, e o que não tinha agora tem sentido, mais um homem a voar? Uma semente que vingou, de bate pronto ele aceitou, foi tudo que ele sempre quis. E ele comeu o pão do céu, se transformou num corredor, e agora pode ser feliz. É que ele agora tem uma resposta, e nunca mais vai caminhar perdido, tem história pra contar. Diz que vai morrer bem velho e vai levar aos ombros o sentido, só Jesus pode explicar. É que ele agora tem uma resposta e nunca vai descaminhar perdido, tem histórias pra contar.
Ele diz que vai morrer bem velho e vai levar os loucos no sentido. Só Jesus pode explicar. Olá, Vivendo em Casa! Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui, por ter deixado que nós entremos na sua casa. Queremos convidar você a se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Reforçamos ainda que nossos encontros de oração continuam nos domingos, via Zoom, às 19h30, um tempo muito especial que estamos tendo. Além de usar, também queremos incentivar a divulgar os nossos vídeos para crianças. E, com o Sub-15, as reuniões estão acontecendo nas sextas-feiras e está sendo demais. Às 17 horas, lembre de chamar os seus pequenos. Os pequenos grupos também de conexão, eles voltaram e estão se reunindo via Zoom. E você pode se integrar a um deles caso não esteja em nenhum pequeno grupo. Incentivamos então que entre em contato para conversarmos, para que você também possa se integrar em um dos pequenos grupos e também para podermos estarmos juntos nesse tempo. Reforço também que nossas mensagens, além de estarem aqui no YouTube, estão também no Spotify. Nos sigam lá também. Até mais!